O milionário chora ao ouvindo o pedido desesperado da mendiga negra por seu irmãozinho. A chuva caía como se o céu estivesse chorando. As poças na calçada refletiam a luz dos carros que passavam apressados. Em um canto escuro de uma rua movimentada, Letícia, uma garota de apenas 11 anos, segurava Rafa, seu irmãozinho de 6. Com os olhos grandes e cheios de esperança, ela tentava proteger as roupas rasgadas do frio cortante, enquanto a água escorria pelo seu pequeno corpo. "Por favor, alguém ajude! Não quero que ele passe frio!" clamava com uma voz cheia de desespero e fragilidade. O eco do seu pedido perdia-se entre os barulhos da cidade, mas não para todos. Eduardo, um milionário que passava em seu carro luxuoso, ouviu a súplica. Seu coração, até então blindado pela vida confortável, parecia apertar. O imponente veículo parou e suas portas abriram-se como se fossem um portal para outra realidade. Ao descer, ele viu a cena triste. 2 crianças desamparadas, apertadas em um canto, com olhos que suplicavam por ajuda. A conexão foi imediata, como se 2 almas se reconhecessem em meio ao caos. Ele se aproximou, a chuva formando um manto de tristeza ao seu redor. "O que aconteceu?" perguntou, a voz carregada de compaixão. "Minha mãe se foi", respondeu Letícia, a dor transbordando em suas palavras. Com um gesto rápido, Eduardo ajudou as crianças a receberem os cuidados médicos que tanto precisavam. Mal sabia ele que esse ato de bondade mudaria suas vidas para sempre. Levando-os para sua mansão, um novo mundo se abria diante deles. As paredes eram cobertas por quadros magníficos, e o aroma de comida caseira preenchia os ares. Letícia olhou ao redor, ainda em estado de choque, um misto de esperança e desconfiança. Mas conforme a rotina se estabelecia, a sensação de ter um lar começou a tomar forma. No entanto, essa nova vida vinha acompanhada de sombras. Denise, a irmã de Eduardo, logo mostrou-se como uma presença ameaçadora. Com olhos frios e um sorriso escondendo segundas intenções, ela via as crianças como um estigma. "Essas crianças não têm lugar aqui", sussurrou para Eduardo, tentando desestabilizar a situação. O passado de Letícia começou a ressurgir em sua mente. Lembranças de Adilson, seu pai biológico, apassivando sua nova realidade. A presença de Eduardo se tornou um porto seguro. Ele era a figura paterna que Letícia sempre desejou. Mas a lealdade à sua família biológica e o medo de perder Rafa consumiam seu coração. Entre brigas e murmúrios, Denise armava estratégias para reverter aquele quadro. Um clima tenso se formou, quando a juíza... Porém, aquele sorriso era efêmero. Uma nova ameaça se aproximava. E o que parecia ser um final feliz se transformou em uma nova turbulência. O futuro, que finalmente estava se iluminando, ameaçava ser engolido por conflitos não resolvidos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A juíza anunciou a adoção e a felicidade parecia ter finalmente encontrado um lar em Letícia e Rafa. A euforia, no entanto, foi brevemente ofuscada por uma sombra que pairava sobre os corações daquelas crianças. O dia se transformou em uma noite estrelada, mas longe de ser tranquila. Enquanto os dois se acomodavam no novo lar, Denise, a irmã de Eduardo, não estava disposta a deixar que a situação prosseguisse sem fazer algo a respeito. Com um olhar de raiva e desdém, ela decidiu agir. Na calada da noite, uma ideia sombria se formou em sua mente. Não se tratava apenas de reverter a adoção, mas de destruir Eduardo, Letícia e Rafa de dentro para fora. Com o coração acelerado, ela pegou o celular e mandou uma mensagem para alguém que ninguém conhecia. Seu namorado, um homem envolvido em negócios ilícitos. Preciso de uma ajuda, é sobre as crianças, digitou, a maldade refletida em cada letra. Enquanto isso, Letícia estava na cama, abraçando Rafa. O pequeno dormia tranquilo, mas a preocupação de Letícia não a deixava em paz. Uma onda de ansiedade tomou conta dela. E se algo der errado? E se Denise fizer algo? Mas a fadiga venceu e logo caiu no sono. Na madrugada, um barulho repentino a acordou. Uma sombra se movia pela casa. Letícia sentou-se, o coração disparando. Sabia que não estava sozinha. A figura entrou no quarto e a tensão se transformou em pavor quando ela reconheceu o homem que Denise havia chamado. O desconhecido sorriu, mas seus olhos eram frios como gelo. "Onde estão as crianças?" perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Com um grito sufocado, Letícia tentou acordar Rafa, mas a criança não reagia. A dor do medo apertou seu peito. "Por favor, não machuque ele", implorou, sabendo que não tinha poder naquela situação. O homem avançou e, com um gesto brusco, começou a puxar a criança para si. E naquele exato instante, Eduardo acordou. Ele imediatamente entendeu que algo estava errado. O barulho ecoou no corredor e seu instinto o levou até o quarto das crianças. Ao abrir a porta, a cena que encontrou cortou seu coração como uma faca. A visão do homem, com Rafa em seus braços, o deixou em estado de choque. "O que está acontecendo aqui?" gritou, seu tom firme, mas a incerteza batia forte como um tambor em sua cabeça. Letícia, paralisada pelo medo, conseguiu murmurar: Ele está tentando levar Rafa!" O olhar de Eduardo se transformou. Ele tinha que agir. Com um movimento rápido, ele se lançou sobre o homem e tentou soltá-lo, mas a força do invasor era grande. "Sujeito covarde! Libere meu irmão!" gritou Letícia, agarrando a perna do homem com todas as suas forças. No meio da confusão, a testosterona e o pânico se misturaram. O homem, aborrecido, empurrou Eduardo, que caiu de costas. E foi nesse instante que tudo ficou mais sombrio, quando o homem fez menção de usar um objeto cortante que havia em seu bolso. Eduardo, movido pela adrenalina, se colocou entre eles, sentindo um frio na espinha. Uma imagem clara passou por sua mente: perder aquelas crianças. Então, uma voz conhecida interrompeu a cena. "Parem agora!" Era Denise, subindo a escada com um olhar que misturava raiva e satisfação.
Essa foi a sua ideia, não foi? Sinto muito, mas você não entende a situação perfeita que criei, disse, com um sorriso sinistro no rosto. As palavras dela ecoaram pelo ar como um tiro. Denise, a irmã que parecia tão gelada, agora se mostrava como a verdadeiramente por trás da cena. Eduardo olhou para ela, a confusão se transformando em horror. O que você fez? Balbuciou. A tensão no ar era palpável. Com um puxão brusco, o homem tentou levar Rafa novamente. E Letícia gritou, seu desespero ecoando pela casa. O que deveria ser um lar agora se tornava um campo de batalha. A adrenalina disparava. Um nó se formava na garganta de Eduardo. O que ele imaginava ser um novo começo tinha se transformado em um pesadelo. As luzes da mansão iluminavam os rostos petrificados e o futuro antes promissor agora parecia uma armadilha. O quanto Denise estava disposta a fazer para destruir esse novo amor? As perguntas pairavam no ar, e em meio ao caos, o coração de Letícia pulsava descontroladamente. O que aconteceria agora? As sombras estavam se aproximando, e a luta pela sobrevivência havia começado. A tensão no ar era palpável, e o coração de Letícia pulsava descontroladamente. O homem segurava Rafa com força, e Eduardo se preparava para reagir. Mas a presença de Denise se interpunha como uma sombra maligna. Você não entende, Eduardo! Ela gritou, tentando controlar a situação. Essas crianças nunca deveriam estar aqui. Elas são um estorvo. O homem olhou para Denise e, em um momento de revelação, ela sorriu. Algo não parecia certo. Letícia sentiu um frio na espinha enquanto seu olhar se detinha na expressão de Denise. O que você sabe sobre ele? Murmurou, tentando puxar Rafa para perto. A resposta dela foi uma risada sombria. O que você não sabe, irmã, é que eu não estou sozinha nessa. Ele é meu aliado. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz trêmula, o pânico invadindo seu ser. Ele percebeu que a verdadeira intenção de Denise era muito pior do que ele imaginara. Vocês acham que podem viver felizes aqui? Mas eu estou prestes a acabar com essa farsa, ela disse, com um olhar insano, quase triunfante. De repente, uma onda de dor atravessou o corpo de Letícia. Ela se lembrou de seu passado, da dor da perda e como lutara para cuidar de Rafa. Eu não vou deixar você levar ele, gritou desafiadoramente. Mas quando o homem começou a se mover, insinuando-se para sair com Rafa, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Era a polícia. O som da sirene de um carro anunciava a chegada dos oficiais. No entanto, a primeira reação de Denise foi surpreendente. Não! O que vocês estão fazendo aqui? Gritou, como se estivesse esperando por isso. A verdade era mais profunda. O olhar de Letícia se voltou para a polícia, e um sussurro de esperança a impulsionou. Estamos salvas, pensou. Mas a expressão no rosto de Denise dizia tudo. Vocês ainda não entendem, não é? Disse. Eu já avisei as autoridades. Eles estão aqui para levar você, Letícia. E Rafa será do meu namorado. Letícia sentiu a terra se abrir sob seus pés. O que ela acabou de ouvir? Ela e Rafa estavam sendo entregues a um destino cruel. Os policiais receberam a ordem de separar as crianças de Eduardo. E os olhares de Letícia e Eduardo se encontraram. A dor em seus olhos era mútua. Não deixem eles levarem você! Ele gritou,
Mas a força de Denise era irresistível. Os policiais confusos hesitaram. O que você está dizendo, Denise? Perguntou o oficial com um semblante severo. Mas enquanto ele questionava, Letícia percebeu algo ainda mais assustador. No bolso do homem, um objeto reluziu por um momento. Aquela não era uma simples situação de rixa familiar. O plano era mais sinistro. Rapidamente a pensão havia se transformado em um verdadeiro caos. Quando o homem fez menção de retirar o objeto, que se revelou ser uma arma, Letícia gritou: "Não, por favor, não!" O mundo parecia girar ao seu redor. Os gritos se entrelaçavam com o estrondo da sirene. "Parem! Ninguém precisa se machucar!" gritou o policial. Mas o homem, pressionado por Denise, parecia disposto a tudo. E ali, em meio à confusão, uma verdade devastadora explodiu no coração de Letícia. Era tudo um plano. Denise sempre trabalhara em conluio com o homem. Ela não estava apenas contra Eduardo, mas também contra Letícia e Rafa. "Você traiu nossa família! Você não é minha irmã!" Letícia gritou com toda a sua força. A raiva a consumia. No entanto, a resposta de Denise foi cheia de frieza. "Família? Isso nunca significou nada para mim." O sentimento de traição apertou no peito de Letícia, mas a adrenalina a motivou a agir. O caos estava em um ponto crítico, e enquanto o homem avançava, ela gritou: "Rafa, acorda! Lute, por favor!" O impacto do momento a fez olhar para o futuro. Um futuro que parecia agora mais distante do que nunca. E quando o homem estava prestes a atacar, um som estrondoso tomou conta da sala. E tudo o que Letícia podia ver era o medo nos olhos de Rafa. E a partir daquele instante, tudo se tornaria uma corrida desesperada pela sobrevivência. As verdades estavam se desfazendo e o futuro delas estava em jogo. O que estava acontecendo? O que havia sido morto na explosão? E principalmente, quem era realmente Denise? A confusão reinava e o pânico tentava dominar, enquanto os ecos da explosão se fundiam com o clamor do desespero. O silêncio seguinte à explosão parecia interminável. Letícia piscou, tentando adaptar os olhos à escuridão repentina. O cheiro de fumaça e queimado invadia suas narinas. O coração batia forte no peito, quase como se quisesse saltar. Rafa, ainda em seus braços, começou a chorar, despertando de seu sono em meio ao desespero. "Rafa, calma, estou aqui", sussurrou Letícia, com a voz trêmula, enquanto o som da sirene da polícia ainda ressoava como um eco distante. Na mesma fração de segundo, uma luz penetrou a escuridão, a silhueta de Eduardo se destacando. Ele se levantou, abruptamente, e logo encontrou os olhos aterrorizados de Letícia. O homem que antes ameaçava suas vidas agora estava imobilizado sob os destroços. Mal conseguia reagir. Mas antes que alguém pudesse respirar aliviado, o som de passos se aproximou. Era Denise com um sorriso maquiavélico no rosto, como se tudo o que havia acontecido fosse parte de um plano. "Mãe sempre disse que você era o filho perfeito", ela disse para Eduardo, com aquela frieza que só ela tinha. Ele olhou para ela, completamente perplexo. "O que você tá falando, Denise?" A confusão estampada em seu rosto. "Você não tem ideia de como eu esperava por isso", continuou ela, como uma espectadora de um show. E então, Letícia congelou, compreendendo o que ninguém percebeu até aquele momento. "Está envolvida nisso tudo?" Letícia espalhou as palavras com aversão. "Não, isso não pode ser verdade." A revelação a atingiu como um golpe. Os olhos de Denise brilharam com uma loucura que nunca eram evidentes. "Segredos da família",
Letícia. Algumas coisas você nunca soube. Eu sou mais do que uma irmã para Eduardo. Eu sou sua mãe. O ar desapareceu do pulmão de Letícia. Como assim? Isso não faz sentido. O mundo girava. Você não pode estar falando sério. O que você fez? As memórias da infância, as mentiras, tudo começou a se encaixar. O que tinha pensado ser rivalidade era, na verdade, um enredo obscuro da vida de todos eles. Em meio a essa revelação dolorosa, Eduardo perguntou com a voz rouca: "O que você quer dizer, Denise?" O caos, agora, se tornava um quebra-cabeça distorcido. Denise gritou alta, a raiva borbulhando. Eu nunca quis dividir minha vida com essas crianças. E agora? Agora vou me livrar delas, para sempre. Letícia se sentiu furiosa e derrotada. Você é louca! Não há como fazer isso. Mas era tarde demais e a lâmina do medo e traumática pairava entre eles. Em uma fração de segundo, a tensão atingiu seu ápice. O homem, recuperando a consciência do impacto da explosão, se levantou e avançou novamente. É isso que você quer, Denise? Ele riu, a crueldade transparecendo. É aqui que eu me encaixo? Mas tudo tinha mudado. Com o olhar de Letícia inflamado, ela gritou com toda a sua força: "Não vou deixar você machucar meu irmão." Naquele momento, a coragem brotou em seu coração. E enquanto Eduardo tentava se recompor, a luz da polícia invadia a casa. Mas não sob a proteção, e sim como uma nova ameaça. O caos tomou conta. A confusão se espalhou e gritos ressoaram. Enquanto a polícia tentava entender a situação, as sombras do passado, traições e segredos nos olhares se confirmavam. Denise, agora mais perigosa do que nunca, tinha um plano em mente. Mãe sempre disse que família não é o que parece. Murmurou ela, rindo, como que se tivesse o controle de tudo. O pânico aumentou quando as luzes das lanternas da polícia cortaram a escuridão. Vocês nunca verão a verdade, ela sussurrou em meio ao tumulto. O olhar de Letícia, então, encontrou o do policial. Essas crianças precisam de proteção. Pensamentos correndo. Letícia sabia que esse teria que ser o início de outra luta. Ou era isso, ou tudo estava perdido. O futuro dela se entrelaçou de uma forma que ninguém poderia prever. E no fundo do coração, a única certeza que restava era que a batalha estava apenas começando. O silêncio seguinte à explosão parecia uma eternidade. Letícia piscou, tentando ajustar os olhos à escuridão repentina, enquanto o cheiro de fumaça invadia suas narinas. O coração batia em uma velocidade frenética no peito, como se quisesse saltar. Rafa começou a chorar, acordando do pesadelo em que estavam submersos. "Rafa, calma! Estou aqui!" sussurrou Letícia, buscando conforto no olhar do irmão. A luz tremeluzente vinha da porta entreaberta, onde Eduardo se destacou como um farol de esperança. "Vocês estão bem?" O semeu parado atordoado. Mas, ao ver a cena confusa diante dele, o sentimento de alívio começou a se dissipar rapidamente. O homem caído sob os destroços ainda se mexia, mas a preocupação verdadeira estava na presença ameaçadora de Denise. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Eduardo, chocado, olhou para ela com uma expressão de incredulidade. "Como você... Uma pequena manipulação aqui, uma ligação disfarçada ali.
Você sempre foi tão ingênuo, irmão. O olhar de Denise brilhava com uma frieza que intimidava. E agora, vocês vão pagar por todas as mentiras que contaram. O desespero a envolvendo, Letícia viu o homem que havia se levantado agora com a arma em punho. O passado de Denise estava revelado e Letícia se lembrou do que ouviu sobre a família dela. Vocês naíves acham que são uma família? A verdade é que estamos todos no mesmo barco e esse barco está afundando. Ela gritou, rindo, como se estivesse em um espetáculo. Eduardo rangeu os dentes. Nós não somos iguais a você, disse, firmando o passo na direção dela. Mas Letícia, apavorada, percebeu que as palavras dele não eram suficientes. O homem estava prestes a avançar, a arma apontada para eles enquanto o coração dela pulsava como um tambor em pânico. Não deixem eles levarem vocês embora, rosnou o homem, enquanto as luzes da polícia mais uma vez iluminavam o ambiente. Mas em um movimento súbito, Denise girou, e o eco de sua risada soou confuso no meio da tensão. Mas quem exatamente acha que vai sair daqui com as crianças? Você! E então, sem que ninguém esperasse, ela atingiu Eduardo com um golpe traiçoeiro na lateral. Ele caiu e ficou ali, desorientado. Letícia, horrorizada, gritou: "Não! Eduardo!" O som da explosão ecoou ainda em sua mente. O que estava acontecendo? E naquele momento, tudo se despedaçou. A verdadeira natureza de Denise se revelou em sua maldade pura. O homem olhou para ela. Por um instante, hesitou. O que você quis dizer com isso? Ele questionou. Mas o olhar dela estava vidrado, como se estivesse em um transe. E então, como se uma nova luz tivesse sido acesa, algo que não esperavam aconteceu. Ela puxou uma segunda arma de um lugar oculto na cintura e apontou. Num movimento quase automático, a polícia invadiu a sala, armas em punho, e tudo se tornou um emaranhado de gritos e comandos. Polícia! Todos para o chão! O caos se intensificou. O homem desorientado foi preso. Mas Denise estava ainda livre e livre para fazer o que quisesse. O impacto das ações dela atingiu como um soco. Letícia percebeu em um instante que aquilo não era apenas uma batalha familiar, mas uma guerra cheia de segredos obscuros e traições profundas. O que estava por vir poderia ser devastador. Denise sorriu, um sorriso de triunfo, e Letícia percebeu que nada seria como antes. As verdades escondidas estavam prestes a vir à tona. Vocês pensaram que estavam a salvo? Lá ela gritou, um eco de loucura em sua voz. Isso está apenas começando. O coração de Letícia disparou. Ela sabia que o futuro era incerto e o shot estava apenas começando a acontecer. O jogo estava longe de acabar e Letícia sentiu medo do que ainda os aguardava. A verdade estava por vir e quem saiu vencedor dessa batalha poderia ser aquele que todos consideravam o maior vilão. A tensão no ar era palpável e o coração de Letícia pulsava descontroladamente. Mas em meio à gritaria e ao caos, algo ainda mais impactante estava prestes a acontecer. A presença de Denise, com aquele sorriso maquiavélico, fazia Letícia sentir uma onda de revolta e desespero. Então, antes que alguém pudesse reagir, tudo mudou em um segundo. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir, gritou Denise, sua voz ecoando pelo ambiente.
Vocês acham que ganham um final feliz assim, simples? Não vão escapar do que eu preparei. E antes que alguém pudesse sequer entender suas palavras, ela puxou um dispositivo do bolso. Era um controle remoto, e a expressão no rosto de todos se transformou em confusão. O que começou como uma simples batalha familiar escalou para um nível inimaginável. Enquanto as luzes da polícia iluminavam o ambiente, Denise pressionou. O chão sob eles começou a tremer. Não! O que você fez? Gritou Eduardo, antes de perder o equilíbrio, caindo de joelhos. E no instante seguinte, a casa sacudiu, como se um terremoto estivesse em curso. A estrutura estava sendo detonada de dentro para fora. Vamos! Rápido! Para fora! Eduardo gritou, pegando Letícia e Rafa pela mão, enquanto a cena virava um cenário de desespero. Desabamentos começaram a acontecer, e os policiais gritaram ordens, mas havia um pânico crescente. Denise, pá com isso! Você vai nos matar! Letícia implorou, seu coração acelerado. Mas Denise apenas riu, como se estivesse se divertindo com o caos. Vocês acham que eu me importo? Aqui é o meu poder, ninguém vai escapar. Mas a reviravolta não parou por aí. De repente, enquanto todos corriam ao redor, um dos policiais, um homem alto com um olhar grave, fez uma revelação que paralisou Letícia. Esperem! É isso que você queria, não é, Denise? Ele apontou para ela, seus olhos cheios de fúria e desconfiança. Você não é quem diz ser. A confusão pairou no ar. E que você quer dizer com isso? Gritou Eduardo, sua voz tingida de medo. Mas o policial continuou, sua voz carregada de emoção. Eu sabia. Denise, você foi adotada. A sua verdadeira mãe, ela está viva. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelas laterais desmoronando do que um dia foi a segurança daquela casa. Letícia olhou para Denise, esperando uma reação. Mas a expressão dela se transformou. Primeiro foi choque, seguida por raiva. Você não pode falar isso! Está mentindo! A fúria estava nos olhos de Denise, como se a revelação tivesse ajudado a quebrar um feitiço. Você nunca soube, não é? Quem realmente é? O policial continuou, sua voz ecoando por cima da confusão, cortando como uma lâmina. A sua mãe, ela está aqui na cidade. Você foi criada para acabar com essa família. Mas você não sabia que seu destino era muito maior. As palavras soaram como um trovão. O próprio chão parecia tremer sob o peso dessa verdade. Letícia sentiu que tudo o que ela pensava que sabia estava de cabeça para baixo. Denise, a irmã que a havia perseguido, poderia ter um laço muito mais profundo com tudo isso. Seria essa a verdadeira razão de toda a sua obsessão? Enquanto a casa desmoronava ao redor deles, pedaços de teto e parede caindo como chuva, uma nova onda de esperança e desespero inundou Letícia. Denise! Será que você irá prestar atenção? Está tudo desmoronando! Gritou. Mas a ira de Denise estava clara. O que isso significava para ela? E o que Letícia realmente sabia sobre sua história? Com a casa desmoronando, foram necessárias decisões rápidas. A luta entre os dois lados se tornava cada vez mais intensa. Mas uma única pergunta se fazia presente em suas mentes. Tudo isso era apenas o começo de um jogo muito mais cruel? E o que mais estava por vir, enquanto a verdade se tornava um labirinto sombrio que eles nunca esperavam ter correr? A tensão estava no ar, como se uma tempestade prestes a estourar. Letícia olhava para Denise, que continuava rindo, e sentia um nó se formar na garganta. Você não pode fazer isso, Denise!
Por favor! Implorou, mas a irmã parecia distante, mais perdida em sua loucura do que nunca. As paredes em torno deles tremiam e a sala estava se desfazendo. Cada segundo contava. Você só irá descobrir a verdade quando for tarde demais, gritou Denise, enquanto o chão tremia sobre os pés. As crianças e Eduardo estavam prestes a serem engolidos pelo desmoronamento da estrutura. Vamos, rápido, para fora! Eduardo gritou, pegando a mão de Letícia. Mas antes que conseguissem se mover, um clarão os ofuscou, seguido de um estrondo ensurdecedor. A casa explodiu em uma rufada de fumaça e destroços, e a luz que invadiu o ambiente fez Letícia fechar os olhos. Quando a poeira finalmente assentou, ela se viu no chão, com Rafa em seus braços, mas Eduardo havia desaparecido. O pânico tomou conta dela. Eduardo? Gritou, mas a resposta foi o silêncio esmagador de uma casa em ruínas. Então, enquanto tentava se levantar, Letícia viu uma figura se aproximando devagar, emergindo da escuridão. Era Denise, mas ela não mais sorria. Seu rosto estava pálido e uma expressão de desespero se instalou, como se finalmente estivesse percebendo a gravidade da situação. O que você fez, Denise? Letícia perguntou, a voz tremendo, cheia de medo e raiva. Foi você quem provocou tudo isso? Mas Denise apenas balançou a cabeça, olhos arregalados. Eu não quis que isso acontecesse. Eu só queria, começou a dizer. Mas as palavras se perdiam. E naquele momento, outro som rompeu o ar. Era um grito, um som agudo que parecia vir de uma distância agora, mas que reverberava como um eco na mente de Letícia. Foi então que ela viu. Um pedaço do teto estava caindo, e embaixo dele, Eduardo. Ela correu, coração pulsando, a adrenalina tomando conta dela. Mas a distância era muito grande. Uma parte do imóvel desabou em direção a ele. Eduardo, cuidado! Letícia gritou. Mas tudo se passou em um piscar de olhos. Naquele instante crucial, o que mais poderia acontecer? A sombra do pesadelo se aproximou. E em um esforço desesperado, Eduardo estendeu os braços. Mas o estrondo do choque era iminente. E então, em meio ao caos, algo implodiu dentro de Letícia. Uma onda de fúria e uma clareza impressionante a atingiram, como um relâmpago atravessando. Não, eu não vou deixar você morrer. Com uma determinação feroz, Letícia atirou-se na direção de Eduardo. Mas o desabamento era implacável. A luz parecia se apagar em sua mente, mas em um momento inesperado, uma mão a puxou. Foi Rafa. O olhar dele era uma mistura de temor e cumplicidade. Vamos, Letícia! Rápido! E sem pensar, ela seguiu, os dois encontrando um caminho seguro. Mas quando finalmente conseguiram escapar para fora, um grito horripilante ecoou atrás deles. Denise. O ambiente estava em ruínas, mas ela estava ali, imóvel, como se algo a tivesse prendido. O desespero tomou conta dela de uma forma visceral. Vocês não podem deixar isso assim. Eu não era só a vilã. A verdade é que eu sou a filha celular de Eduardo. O mundo pareceu parar. O que ela disse era absurdo. Mas o modo como suas palavras saíram fez cada pelo do corpo de Letícia se arrepiar. Uma verdade enterrada. Uma revelação chocante. O quê? As palavras mal saíram da boca de Letícia. Ela olhou para Eduardo, que estava aturdido. A compreensão lentamente se formando em seu olhar. Denise havia ligado os pontos. A explosão, a luta,
tudo começou a ganhar forma. Letícia se sentiu como se tudo o que acreditava estivesse desmoronando. Mas Rafa segurou sua mão, apertando com força. Vamos! Não podemos ficar aqui! A casa que outrora fora um lar, agora era um abismo de segredos e horrores. O que isso significa? Denise! Gritou Eduardo, agitado. E Denise apenas sorriu, mas o sorriso parecia quebrado. Uma máscara de sanidade prestes a despedaçar. E, em meio a um caos de emoções, uma pergunta pairou no ar como uma fúria. O que mais estava escondido nessa trama familiar que se tornara uma verdadeira batalha de sobrevivência? A resposta estava à espreita nas sombras, como um eco do passado se manifestando no presente. O jogo não havia terminado. Na verdade, havia apenas começado. Enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, Letícia e Rafa permaneceram paralisados na porta da mansão em ruínas. A revelação de Denise ainda ecoava na mente de Letícia. Eu sou a filha celular de Eduardo. As palavras dela se tornavam um eco ensurdecedor. O que significava aquilo? Como assim celular? E a verdade sobre a mãe de Denise? A casa ainda rangia, os destroços ameaçavam desabar a qualquer momento. Letícia olhou para Rafa, ainda aterrorizado, segurando firme sua mão. Precisamos sair daqui rápido! E sem pensar, puxou o irmão numa corrida rumo à saída. Mas antes que conseguissem alcançar a segurança, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A casa estava prestes a ceder. Por aqui! Eduardo gritou. Ele estava de pé, as mãos cobertas de poeira, mas a expressão em seu rosto era de determinação. Eles correram para onde ele estava, o corpo lutando contra a nuvem de fumaça que invadia cada espaço. Denise ainda estava lá, parada, como se um peso a prendesse. Denise, vem! Falou Eduardo, sua voz cheia de urgência. Mas ela só olhou para eles com uma expressão perdida. Vocês não entendem. Eu não sou o que vocês pensam. O desespero a envolvia, mas a risada retorcida que antes escapava de seus lábios agora se tornava um murmurinho apavorado. E então um estrondo terrível explodiu atrás deles. A parede se despedaçou em uma nuvem de concreto e pedaços de madeira. Acelera, Letícia! Gritou Eduardo enquanto puxava a mão de Rafa. Eles estavam saindo, mas Denise continuava presa à sua própria teia de mentiras. Letícia olhou para trás e viu Denise, agora com os braços estendidos, como se tentasse alcançar algo que estava além de seu alcance. Vocês não podem fugir do que realmente são. A voz dela era quase um rosnado. Um eco do que havia se tornado. Mas quando mais uma estrutura desabou, a visão ficou enfraquecida, como se tudo estivesse em câmera lenta. Denise, não! Venha com a gente! Letícia gritou, mas a irmã parecia mais distante a cada segundo. Enquanto o chão tremia, outra explosão fez a sala tremer. E o que antes era seu próprio lar, agora parecia um lugar amaldiçoado. O instinto de sobrevivência tomava conta enquanto eles corriam em direção a uma porta lateral, o escapamento da tragédia. Mas justo quando estavam prestes a escapar, algo completamente inesperado aconteceu. Denise, em um ato final de desespero, começou a gritar: "Vocês vão se arrepender de tudo isso!" Ela segurou o controle remoto mais uma vez e, com um clique frenético, um fio de esperança se transformou em um grito de horror. O chão se abriu sob seus pés. Em um instante, o que antes parecia fuga se transformou em um campo de escombros. Letícia e Rafa caíram, aterrissando em uma sala subterrânea, em um armário que não estava ali antes. O cheiro de mofo e a umidade tomaram conta.
Desorientados e confusos, eles tentaram se levantar, mas o que encontraram à frente os paralisou. Uma sala cheia de objetos de família, fotos antigas e documentos amarelados. Aqui estava a história que ninguém conhecia. O que é isso? Rafa perguntou, a voz tremendo. Deve ser um lugar secreto. Algo que Denise escondeu. Letícia respondeu, seus olhos arregalados, enquanto examinava as paredes. E foi então que ela encontrou uma foto presa entre as páginas de um antigo álbum. Quando ela viu os rostos, seu coração parou. Era uma imagem de Denise, mas ao lado de uma mulher com traços familiares, parecida com Letícia. Rafa, olhe isso! Disse apontando. Essa mulher, ela é parecida com a nossa mãe. A revelação desfez o pouco de esperança que sobrava. A verdade sobre Denise estava prestes a ser desvendada. O que teria acontecido entre elas? O que mais estaria escondido? E aí, enquanto as paredes começavam a ceder lentamente ao eco do desespero que ecoava acima deles, Letícia percebeu que a batalha não era apenas pela sobrevivência, mas por seus laços familiares. A história de Denise, que parecia uma vilã, agora estava conectada ao que elas realmente eram. Letícia, temos que sair daqui! Rafa pediu, puxando-a pela mão, mas Letícia estava presa em um turbilhão de emoções. Quais seriam as verdadeiras intenções de Denise? E o que mais ela havia escondido? O futuro parecia tão incerto quanto a história, e enquanto as lembranças de uma vida antes do caos se misturavam, Letícia sabia que a verdade era muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto o campo de escombros o cercava, Letícia sentia seu coração acelerar. A verdade sobre Denise ecoava em sua mente, mas não havia tempo para refletir. Vamos, Rafa! Gritou, puxando seu irmão pela mão. O lugar estava desmoronando e cada segundo contava. Mas antes que pudessem dar mais um passo, uma sombra se estendeu sobre eles. Não! Não! Foi o grito de Denise que fez o ar gelar. Ela parecia uma figura fantasmagórica entre os destroços, com o rosto coberto de sujeira e pânico. Vocês não podem fazer isso! A voz dela soava descontrolada, quase uma súplica. Os olhos de Letícia se arregalaram. O que mais ela poderia dizer? O que mais ela tinha escondido? Eduardo apareceu ao lado dela, ainda atordoado, mas se colocou entre Letícia e Denise. Denise, o que você realmente quer? Sua voz era firme, mas havia temor no ar. E foi nesse momento que a casa tremeu mais uma vez. Mas não apenas por causa dos destroços. Um estrondo ecoou profundamente, como se o próprio chão estivesse vibrando. Tudo à volta parecia girar. Então, em uma fração de segundo, a verdade que ninguém estava preparado para ouvir veio à tona. Desviando o olhar de Denise, percebeu um objeto brilhante no canto da sala. Era um pequeno cofre, e ele estava aberto. Intrigada, ela se aproximou, mas o que encontrou dentro a deixou em choque. Fotografias, documentos, cartas. Tudo indicando que Denise estava envolvida em algo muito maior do que simples rivalidade familiar. E ali, entre tantas folhas, uma certidão de nascimento. Ela leu o nome e a respiração travou em sua garganta. Denise, você não é a irmã que eu pensei que era, murmurou Letícia, horrorizada. Os olhos de Denise se arregalaram com a revelação. É claro que não sou, Letícia. Eu sou você. Eu sou você. Eu sou a verdadeira herdeira. O chão sob os pés de Letícia pareceu desaparecer. O quê? Saiu como um sussurro, mas o olhar de Denise era profundo, cheio de uma fúria contida.
Ela havia se vendido para o mundo do crime, enganando a todos. Mas a pergunta que ecoava na cabeça de Letícia era: o que exatamente ela queria de verdade? Vocês não entendem. Cresci em um mundo que não é meu. Denise continuou, a voz embargada. Mas Letícia viu uma fragilidade por trás daquela fachada de poder. Ela não estava apenas atrás da riqueza de Eduardo, mas por um lar que nunca teve. Eu sou a filha do verdadeiro bilionário, não da mulher que me adotou. A realidade começou a se desdobrar diante de Letícia. Você é uma sucessora? A incredulidade estampada em seu rosto. Denise deu um passo mais perto. Exatamente, sou a verdadeira dona desta fortuna. E eles estão vindo atrás de mim. Daí a explosão. Eu apenas queria mostrar o que sou. Neste momento, o aberto Gauss ficou em segundo plano. A rivalidade havia se transformado em uma luta por um legado. E toda a história que pareceram conhecer restava repleta de segredos não revelados. Mas isso não dá certo assim, Denise. Eduardo disse. Sua voz firme, mas cheia de compreensão. Não está em seu controle. A sua vida foi uma farsa. A verdade é que você sempre foi um peão no meu jogo. A raiva de Denise agora não era apenas pela rejeição, mas por uma década de mentiras. O tempo parecia parar enquanto a tensão crescia, e Letícia sabia que as consequências desse confronto seriam devastadoras. A casa estava prestes a desmoronar de vez, mas a tempestade emocional era ainda mais intensa. Desesperada, Letícia segurou a mão de Rafa. Precisamos sair agora! Mas antes de conseguirem, o chão começou a tremer novamente e outra explosão fez o lugar ruir. Letícia olhou para Eduardo, depois para Denise. O que mais estava escondido nas sombras da sua velha vida? E enquanto sentiam que tudo desmoronava ao redor, uma pergunta ecoou nas mentes deles. Até onde iriam para ter a verdade em suas mãos? E o que aquela revelação significaria para todos eles? Letícia segurou a mão de Rafa com força, enquanto o chão tremia sob os pés. O caos estava em seu auge, mas uma chama de determinação crescia dentro dela. Rafa, agora! Ela puxou o irmão em direção à saída, e Eduardo, atordoado, se juntou a eles. Denise estava paralisada, a expressão de desespero se mesclando à fúria. O controle estava em suas mãos, mas a sua sanidade parecia escapar. Ao saírem da sala subterrânea, os três caíram em uma sala ampla, cheia de escombros. Rápido! Para a porta! Eduardo gritou. Letícia olhou para trás e viu Denise tentando se recuperar. O rosto marcado pela dor. Denise! Não faça isso! Ela implorou. Mas a irmã mal ouviu, obcecada pela sua luta interna. Enquanto eles corriam, o que antes era um lar, agora se transformava em uma armadilha. As paredes desmoronavam e a fumaça invadia o espaço. O eco das explosões e os gritos das autoridades lá fora eram como música dissonante. No fundo, uma esperança se acendia se aquela casa desmoronasse. Talvez as mentiras que a sustentavam também caíssem. Eduardo, o que você vai fazer? Letícia perguntou, enquanto ajustava a pressão nas mãos de Rafa. Eu vou ajudar a Denise. Não posso deixá-la assim. Ele respondeu, seus olhos cheios de emoção. Letícia sentiu um aperto no peito. Eduardo, não! Você não consegue salvá-la se apenas você ficar. O desespero das palavras dela reverberava na sala. O chão começou a ceder sob eles. Uma parte da estrutura em ruínas se despedaçou com um estalo ensurdecedor. Vamos! Gritou Eduardo. E então
como num movimento ensaiado, eles correram, sentindo a pressão e o peso dessas escolhas. Quais seriam as consequências? O futuro parecia nebuloso. Denise finalmente se levantou, com uma expressão que misturava raiva e lamento. Vocês não têm ideia do que estão perdendo. A voz dela ecoou como um grito desesperado no ar. Letícia hesitou por um momento. Era impossível não sentir pena, mas também como se estivesse lutando por algo maior. Eu sou você. Eu sou a verdade que você não conhece. Denise gritou por cima do ruído, os olhos brilhando com uma mistura de fúria e dor. Mas o que mais havia escondido? Letícia sentiu uma nova força nascer. E você não precisa fazer isso, Denise. Nós podemos encontrar uma saída. O desejo de salvar a irmã ainda queimava dentro dela. Mas, para Denise, tudo parecia já estar perdido. Você não entende. Ninguém nunca entendeu. E com um gesto frenético, ela acionou o controle remoto. Em meio à confusão, um novo estrondo se seguiu. A casa começou a ceder mais uma vez, mas não da maneira que esperavam. Ao fechar os olhos, Letícia decidiu. Nós não podemos perder mais. Naquele instante de clareza, ela soube que precisava lutar, mas não contra Denise. A batalha estava sendo travada dentro delas mesmas, cada uma lidando com suas verdades. Uma última explosão fez a estrutura inteira ruir. O ar ficou pesado, mas algo belo surgiu naquele caos. A possibilidade de recomeçar. E enquanto a luz da saída se tornava cada vez mais próxima, Letícia segurou Rafa e olhou para Eduardo. Um pedido silencioso passando entre eles. Denise, venha! Eduardo gritou, estendendo a mão. E por um breve momento, uma chama de esperança viu um vislumbre em Denise. Ela hesitou, como se quisesse seguir o caminho da redenção. Mas seria tarde demais. O lugar desabou ao redor deles. Letícia empurrou Rafa para a saída, sua determinação guiando cada movimento. E enquanto os três corriam, uma última imagem de Denise presa em meio aos escombros ficou gravado na mente de Letícia. A batalha ainda não acabara. Ela reverberaria por muito tempo. Agora, enquanto eles escapavam para fora, as luzes da polícia iluminavam o caminho. Letícia não estava apenas correndo da casa. Estava correndo em direção ao desconhecido. O que mais viria? O que significaria tudo aquilo? E, à medida que avançavam para a liberdade, algo profundo e inexplorado pulsava dentro dela. As perguntas persistiam. Quem era realmente Denise? E qual era o verdadeiro significado das escolhas que estavam fazendo? O futuro permaneceu envolto em mistério, e a jornada apenas começava. E aí, chega mais perto. Este é um momento crítico. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão mexer com seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã. Sua participação é fundamental. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos interagir e fazer parte dessa comunidade incrível.